Bem-vindos à Canja Carioca Especial, em parceria com o Estúdio Livre Rio. Hoje a gente vai falar de uma figura super importante dentro da música brasileira, uma figura polêmica, simpática e muito querida. A gente vai falar de Noel, 110 anos de exposição, que é um projeto da curadoria da Lília Moreno, com a coordenação de produção do Felipe Cavalieri. Então estamos aqui com a Lília. Tudo bem, querida? Tá tranquilo? Que Tudo coisa bem. Maravilhosa esse projeto, né? Cordiais saudações. Conta pra gente esse projeto aí, como é que foi essa ideia, assim, claro, homenagear Noel, 110 anos é sempre uma ideia muito bacana, mas de onde surgiu a ideia de fazer dessa maneira esse projeto? Explica pra gente, conta tudo direitinho. O projeto ele foi pensado e gerado na pandemia. É um projeto do segundo semestre de 2020. Ele teve um ponto de partida que foi um acervo de caricaturas, são 17 caricaturas. É um acervo de 97, por ocasião dos 60 anos de morte do Noel. Noel morre em 37, o acervo é de 97. São craques da caricatura: Lan, Ziraldo, Aliedo, Jaguar, Ike, Hiper. São 17 caricaturistas. Então, Noel é uma figura super caricaturável, pois né? Pois é. Caricatura combina com o Noel, que o Noel desenhava. Ele tem, inclusive, uma autocaricatura bastante conhecida. Ele tem uma relação com o desenho. Então, o ponto de partida do projeto é esse acervo. É um acervo pessoal, são 17 caricaturas. E a motivação era divulgar esse acervo. É um projeto totalmente virtual, né, por conta da pandemia. Ele tem 3 pernas: o Facebook, o Instagram e o Spotify. A gente lançou esse projeto no final de outubro, com essa página no Facebook, esse perfil no Instagram e uma playlist no Spotify. Essa playlist quais são os artistas que compõem essa playlist? Pois é, essa playlist, ela já é fruto de uma pesquisa, né? O Noel abre essa playlist, lá com 3 músicas, fonograma de época, e logo depois essa playlist vai colocando os contemporâneos do Noel, né, que cantaram Noel: Mário Reis, Silvio Caldas, Francisco Alves, a Marília Batista, Aracide Almeida. Grande exatamente, amiga, parceira, querida, né? Tinham as 2 intérpretes favoritas do Noel, que é a Marília Batista e a Aracide Almeida, diferentes, né? E essa playlist depois, ela chega aos anos 50, quando essa obra do Noel, ela volta com muito vigor nos anos 50 por conta da Araci e por conta do Almirante. Ele o Almirante retorna ao sucesso. Exatamente, porque na década de 40 o Noel ficou meio esquecido. Depois da morte. Né? Exatamente, um período que você tem influência do que vem de fora, no rádio. E nos anos 50, a Araci e Almirante foram fundamentais para essa recuperação do Noel. A Araci, na década de 50, ela cantava numa boate em Copacabana. A gente está falando de um momento que essa boemia já não está mais na Lapa. Sim. Ela se deslocou para a Zona Sul. A Araci cantava numa boate, a Boate Vogue, frequentada por jornalistas, sim, intelectuais. O ponte da época, né? Exatamente. O repertório da Araci era Noel. E aí o que vai acontecer? Em 51, a Continental, ela vai lançar um álbum com esse repertório da Araci cantando Noel, o famoso LP da Continental, né, que tem capa do Di Cavalcante, tem texto do Lúcio Rangel, né? E esse é o primeiro volume. 2 meses depois, a Continental lança o segundo, em função do sucesso alcançado. Certo. Né?
E o Almirante, na Rádio Tupi, ele lança também um programa, sexta-feira, e que ele vai recuperando essa história do Noel. Então, o Almirante e Araci foram fundamentais. No primeiro retorno do Noel, né? Exatamente, muitos, né? Exatamente. Aí daí para frente, entendeu? Isaurinha Garcia, nos anos 60, você tem Maria Bethânia, e aí vai. E tudo isso está nessa playlist, Sim, né? essa playlist, ela vai recuperando um pouco tudo isso, né? Você tem um pouco de noção como é que esse compositor vai sendo revisitado. Então, a playlist, você tem esse universo do Noel ao longo do tempo. Sim, vem cronologicamente. Sim, aí depois nos anos 90 você tem o Songbook do Almir Shediac, que aí junta também um monte de gente, Djavan, Caetano, Melodia, João Nogueira, que também é um momento bacana nesse olhar para o universo do Noel. A gente pode falar com certeza que o Noel desses compositores dos anos 30, 40 e 50, ele é o mais revisitado, né? O Facebook, ele já tem uma pegada de blog, né? Assim que a gente lançou a página, final de outubro, a gente já fez um anúncio desse acervo de caricaturas através da obra de um artista plástico, Maurício Kiefer. Ele fez um trabalho de colagem que ele usa imagens desse acervo, né? Foi o trabalho de capa, né, da página no Facebook, o logo, tanto no Face quanto no Instagram. Como o nosso projeto, ele tem um olhar de exposição, você vai ver que imagem e texto estão o tempo todo juntos. A gente bota, sei lá, um vinil da Maria Bethânia, tem um comentário sobre esse vinil, né? Tem toda uma pegada de exposição, exatamente, tem toda uma pegada de exposição. E a ideia é mostrar esse compositor original, entendeu? Múltiplo, esse Noel de vários parceiros, né? A gente associa muito o Noel ao Vadico, né? Vadico e Noel. O paulistano, né? Mas o Noel, antes do Vadico, ele teve parcerias com Ismael Silva, com muitas, Cartola, né? com Lamartine, né? Tem uma história de amizade com o Ismael, com Cartola, amizade. Sim, sim. O Noel, aquela coisa de frequentar a Lapa, o Estácio, a própria Mangueira, né? Pois é, isso era uma coisa bem diferente na época, né? Porque o Noel é um cara de classe média, de Vila Isabel, frequentador ali no início do Ponto Sem Réis, né? Que era a boemia de Vila Isabel, dos blocos, né? Ele tinha uma participação dos blocos ali de rua, improvisava nesses blocos de rua. E só que ele não ficou restrito a Vila Isabel. Isso era uma coisa também bastante inovadora, né? Ele veio para Lapa, ele foi para Mangueira, ele foi para o Salgueiro, ele foi para o Estácio. Essa coisa de frequentar os morros é uma coisa que não acontecia dentro dela, né? Isso é realmente uma faceta muito interessante. Sim. Essa coisa da cidade do morro, né? Essa irreverência. Chegou a se polemizar essa coisa do samba da vila, o samba do morro. Tem aquela história da polêmica com o Wilson Batista, né? Que, na verdade... Que renderam belas composições, né? Pois é, né? O Wilson Batista era um cara pouco conhecido, tinha chegado de Campos, o Noel já era um cara do rádio, conhecido, né? Meio que pegou uma carona, né? Sim, renderam belos sambas, uma polêmica que renderam belos sambas. Na década de 50 saiu o vinil da polêmica. E é mais ou menos isso, mostrar esse compositor de vários parceiros, mostrar esse compositor muito antenado com o seu tempo, né? Cronista do seu tempo. Cronista do seu tempo. O Noel vai para o cinema, entendeu? Ele fez trilha sonora para 2 filmes, Cidade e Mulher, Alô, Alô, Carnaval. O Noel das operetas. Né? Tem operetas, A Noiva e o Condutor, é a opereta mais famosa do Noel. Né? Em 60 tem um filme do Gazella.
Não, esse filme é de 90, Sim, de 1990. de 90, certo. E Noel por depois, Noel, né? E depois, em 2006, vem O Poeta da Vila, do Ricardo Weinstein. E aí, assim, na década de 90, a gente está falando dos filmes, né? Você falou do filme de 90. 90 foi um momento importantíssimo, que é o lançamento da biografia do João Máximo e do Carlos Didier. Que gerou esse filme, né? Sim, esse filme e várias outras ações, né? Um trabalho, é uma biografia definitiva e completa, né? Você tem a caixa com os fonogramas de época também, que foi lançado logo depois, enfim. Noel tem, assim, mais histórias que... Pois é, se contar, tem uma, né? Pois é, ele tem uma... a gente pode falar que é um samba urbano com uma outra pontuação, a coisa do humor, da crítica social, né? Você tem alguns pesquisadores que falam do Noel dando voz a quem não tinha voz. Sim, sim. Né? Essa coisa dos personagens no limite do miserê, né? O jornaleiro, o baleiro, o motorneiro, o vigarista, o prestamista. Um certo humor, né? E muito atemporal. Essa frase, quem acha vive se perdendo, eu acho de uma genialidade. A gente vivendo em tempos de fake news e de essa coisa do óbvio, né? Essa problematização do óbvio que a gente viu. Gente que tem uma mania de exibição, essa gente que tem uma mania de exibição. É muito interessante, muito inteligente, muito bem-humorado, assim, é uma figura muito querida, né? No meio. E você tem, os pesquisadores falam dos herdeiros de Noel, né? Se você for pensar, em 1950, quando a Aracy retoma a obra do Noel com fôlego, né? Em 1950, o Caetano e o Chico Buarque eram criança, aos herdeiros aí de Noel. Sim. Né? O Chico vai cantar filosofia e as pessoas acham que é do Chico. A maioria das pessoas acha que é um encaixe, é do né? Chico, É um encaixe. E o próprio Caetano já falou que você não poderia produzir o que se produziu nos anos 60 se você não tivesse Noel, que é uma coisa, né? Que é uma coisa interessante, porque o Noel, a Semana de Arte Moderna, ela é de 22. Né? Sim. Você tinha até então aquela poesia, aqueles versos parnasianos, né? Aquela coisa empolada, falar da mulher cheia de metáforas. E o Noel é o coloquial, é a gíria, a crônica, é o palavreado do cotidiano. Isso é muito interessante. O botequim, né? Assim, o botequim enquanto espaço de sociabilidade, entendeu? A boemia, né? Sim. Do prazer de viver a vida, assim, ele teve uma vida curta, muito curta, né? Porém, muito intensa. 26 anos, né? 27 incompletos. Se você for imaginar, 7 anos de produção. Imagina, né? A densidade. Quase 300 composições, onde tudo é bom, né? Tudo é bom. Não tem uma que você diga, não, essa é sim. É uma bobagem. É uma surpresa a cada hora, né? Exatamente. Você tem aquelas mais conhecidas, também, as emblemáticas, né? Mas assim, a cada hora, nossa, isso é dele. Né? E Foxtrot, isso é muito bacana. Até Foxtrot ele fez. Sim, bolada, samba, Foxtrot. Sensacional. É muito realmente bom. Um artista muito completo.